Meus irmãos, nós nos encontramos no domingo depois. O domingo da Páscoa, então, ficou para trás. Foi domingo passado, né, onde, inclusive, um dos pressupostos do cristão é que todo domingo é a Páscoa cristã, né? Nós temos ali dentro do calendário, tanto litúrgico cristão, quanto foi englobado, né, no calendário secular, esse domingo de Páscoa, que sempre acontece em abril, todos os anos. E uma das coisas que eu questionei no domingo passado é o fato de que, para muitos, a Páscoa, ela realmente só acontece uma vez no ano, que é nessa data, não é? Só que, entendendo que a Páscoa se trata, o próprio termo Páscoa, né, no Antigo Testamento, está dentro daquele contexto em que Deus libertou o povo do Egito. E para libertar, Ele instituiu a Páscoa. O que é o termo Páscoa? É um termo que significa passar por cima. Como assim? Deus vai instituir que o cordeiro, um cordeiro para cada família, deveria ser imolado, e a família deveria comer aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro deveria ser usado para pintar os umbrais da porta de cada casa. E o anjo do Senhor, e ali você tem a 10ª praga do Egito. Qual era a 10ª praga do Egito? A morte dos primogênitos. Então o anjo do Senhor visitaria o Egito naquela noite. E as famílias que tivessem as suas casas cobertas pelo sangue do cordeiro, o anjo do Senhor passaria por cima das casas. O anjo do Senhor faria a Páscoa, onde o sangue estava protegendo as famílias. E, no caso os egípcios, que não tinham, que não participaram disso, todas as famílias tiveram os seus filhos primogênitos ceifados pelo Senhor. Já um apontamento para dizer o seguinte: haverá um primogênito, só que um primogênito divino, que não vai ser poupado, e que o próprio sangue dele vai ser usado para proteger aqueles que não deveriam ser poupados. E aqueles que estiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro, haverá uma Páscoa escatológica, futura, onde o anjo do Senhor virá novamente, mas agora não na figura de um anjo. Ali foi um anjo. No futuro é o próprio Senhor, próprio Cristo, que preservará todo o seu povo aliançado pelo seu sangue. E aqueles que não estiverem aliançados no sangue dele, serão considerados inimigos do novo reino que está sendo instaurado. E serão colocados em calabouços eternos. É isso. É isso. Se a Páscoa cristã, então, é isso, irmãos, o que significa? Todo domingo é Páscoa. Porque todo domingo é domingo de relembrar o que eu falei no domingo passado sobre o que os pais da igreja chamaram de o 8º dia. O 8º dia. O novo domingo é no sábado, ainda com Jesus no túmulo, e todo o clima de desesperança. O sábado do descanso, o 7º dia judaico, ali, o ciclo natural seria voltar a um ciclo que se repetiria em loop infinito até a morte. Mas esse paradigma ele vai ser rompido no domingo da ressurreição, onde uma nova criação agora surge. O primeiro dia da criação. Mas, meus irmãos,
talvez, para muitos de vocês, tudo isso tenha sido apenas uma coisa que ficou no domingo passado. Talvez vocês passaram a semana, a partir da segunda, no que a gente poderia chamar de uma síndrome da segunda-feira depois da Páscoa, depois do domingo. Um certo sentimento de que, embora tenhamos celebrado, irmãos, que domingo de Páscoa bom no domingo passado. Com a igreja toda reunida, não é? Tanto da manhã quanto da noite. Então, embora tenhamos celebrado naquele domingo a maior vitória da história da humanidade, a nossa vida prática, ela parece que não informaram. Parece que a prática, a ideia de uma nova realidade, tudo mudou. Não há mais o ciclo da morte, não há mais o ciclo da desesperança. Eu usei algumas séries no domingo passado para fazer referência, não é? A magia voltou, a beleza voltou, a textura voltou. Me lembro de um pastor dizer o seguinte: a fé cristã é a única proposta de fé que apresenta um mundo novo, onde, vivendo por esta fé, até a água do mar ganha uma textura nova, porque ela te leva a glorificar o Criador. Olha que coisa linda. Um mergulho te leva a glorificar aquele que promove as marés, as ondas, que delimita e que não permita que invada a terra. A maçã, ela ganha um outro sabor e uma nova textura, porque ela não é somente agora para manter e alimentar uma máquina que tem um final, que é o pó, mas agora é para manter e alimentar um corpo provido por um novo espírito vivificado em Deus e consolidado pelo próprio Espírito Santo, e que agora vive diferente. Só que, de novo, irmãos, sabe qual é o problema? O problema é que você sai de um culto de Páscoa, ou você pode até mesmo sair de um culto como esse, onde eu estou dizendo, estamos em Páscoa, e não é só por causa de um calendário, não, é por causa de uma realidade. Por que a igreja do Senhor se reúne todo o primeiro dia da semana? Porque nós nos reunimos para nos lembrar uns aos outros e cultuar aquele que resetou a existência no primeiro dia da semana. É por isso que nos reunimos no domingo. Mas parece que às vezes alguém esquece chega na segunda, de informar. Meu amigo, som. Vê se o canal está jogando para gravar esse aqui também, enquanto troca ali a pilha. É a pessoa que ela entra, então, depois da celebração, e para quem estava aqui pela manhã, que falamos sobre a soberania das esferas, não é? Para a pessoa parece que ela entra numa nova esfera. Parece que ela... Voltou? Parece que ela volta a uma realidade que não mais condiz com a nova criatura que ela é. Então, parece que o indivíduo não acredita que essa vitória do domingo realmente mudou essa pessoa. Irmãos, isso é um risco terrível. E o risco, inclusive, de você normalizar uma prática de vida religiosa
Por quê? Porque de verdade aquilo não te mudou. Voltamos para os mesmos problemas, mesmas tentações, as mesmas inseguranças. E a pergunta, então, que paira no ar é a seguinte: se Cristo ressuscitou, você tem que pensar nisso. Se Cristo ressuscitou, o que isso redefine sobre quem você é hoje? Por que essa pergunta é importante? Porque nós temos uma tendência de desconectar uma doutrina com a própria realidade. Porque todos nós cremos, Cristo ressuscitou. Beleza. Isso redefine você em quê? Porque um fato real muda todo um contexto. Vou dar um exemplo aqui. Pandemia em 2020. Você poderia acreditar ou não naquilo? Na Covid. Muitos não acreditaram. Até que viu que não tinha como, né? Não acreditar. Mas o fato do indivíduo acreditar ou não mudava a realidade. A coisa veio. E querendo ou não, todos nós tivemos a vida modificada naquele contexto. Concordam comigo? Todos nós. Todos nós. Eu desenvolvi uma lesão por esforço repetitivo no ombro direito. Eu tenho problema nesse ombro. Por quê? Porque é o ombro do mouse. Tudo bem que eu acho que tinha a ver com a minha cadeira também, a altura, enfim. Mas foi isso. Foi um ano digital, 1 ano e meio. Eu tenho problema. Ou seja, existem coisas que acontecem que independe se você acredita ou não, a realidade mudou. O problema cristão é que nós acreditamos numa realidade que mudou, mas nós realmente não encarnamos essa mudança. Estão entendendo o ponto? Muitos de nós tratamos então o Evangelho como uma espécie de trampolim. Usamos o Evangelho para entrar na vida cristã. O Evangelho como uma porta de entrada. Não, o Evangelho é para eu me tornar crente. Só que depois abandonamos. Achamos que o Evangelho, então, depois que você é crente, você tem a tendência de começar que o Evangelho, ele é somente agora para descrente. Não, o Evangelho foi apenas uma porta de entrada, agora ele não é tão importante assim. Por quê? O que importa agora? Para um crente que deixou o Evangelho para trás, o que vai passar a importar? Sabe o quê? Regras, técnicas de liderança, conselhos de autoajuda. Só que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, uma igreja em frangalhos, mergulhada em divisão, crises morais, o apóstolo Paulo ele vai fazer algo radical. Ele não vai dar um novo programa. Ele está tratando de uma igreja problemática. Ele não vai dar um novo programa para essa igreja. Ele vai dizer no verso 1, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho, no qual ainda perseverais. Não tem fórmula mágica. Eu tenho que lembrar a você o que o apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer lá em Romanos. Eu tenho que lembrar a você o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. O Evangelho no qual ainda perseverais. A palavra grega aqui, irmãos, significa estar de pé. Paulo está dizendo que o Evangelho, então, não é o primeiro degrau de uma escada religiosa de fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse Evangelho,
Se você está perseverando, significa que você está de pé sobre ele. Então, o Evangelho é o chão e deve ser o chão que você caminha todos os dias. Então, se a ressurreição é um fato histórico, qual é a conclusão lógica? Ela precisa produzir uma vida histórica. A ressurreição é um fato concreto, histórico. Ela precisa, na sua vida, produzir algo concreto, histórico. Algo que as pessoas olhem e digam: você era um, hoje você é outro. Isso é concreto, histórico. Há um marcador temporal e existencial. E vai ser exatamente isso que o apóstolo vai mostrar aqui, em 1 Coríntios 15. Então nós veremos o fato que nos sustenta, e esse fato eu pretendo, como eu já havia dito antes da leitura do texto, ser bem breve. E os seguintes, os versos finais, vamos trabalhar um pouco mais, tá? O fato que nos sustenta, a interrupção que nos resgata e uma nova identidade que nos impulsiona. E isso gera algo concreto. Bom, qual é o fato que nos sustenta, que o apóstolo está trabalhando? O Evangelho, não como um conjunto de regras ou conselhos morais, mas do que se trata o Evangelho. E, irmãos, eu vou tentar. A tentação aqui é expor tudo de novo, do verso 1 ao 7. Mas eu não vou fazer isso. Não dá. Mas o negócio é tão bom, essa verdade é tão boa, que não tem como não passar, não detalhar algumas coisas, não é? Irmãos, do que se trata o Evangelho, então? Ele é uma notícia histórica de uma ação divina concluída. Quando perguntarem para você o que é o Evangelho, do que se trata o Evangelho, você tem que ter esse conceito claro. O Evangelho não é algo abstrato, é algo histórico e concluído. Muito bem. Qual é a natureza, então, do Evangelho? Esse Evangelho que Paulo está anunciando. E aqui eu vou estar resumindo, então, tá? Basicamente aí até o verso 5, 6, talvez 7. O contexto original do termo tem relação com um grande anúncio de uma grande batalha e do nascimento de um rei. Só que é um anúncio, é uma notícia. O Evangelho, vocês já ouviram assim? Precisamos viver o Evangelho. Já ouviu esse tipo de frase? Precisamos viver o Evangelho, irmãos. Eu sei, e nós sabemos o que essa frase quer dizer, ok? Mas, como pastor, eu trabalho com palavras. E palavras, termos, frases são muito importantes, e elas precisam ser pontuadas e delimitadas para não ter erro. Então, quando eu digo, então, precisamos viver o Evangelho, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Dentro de um entendimento bíblico-teológico, isso é uma falácia. Por quê? Porque o Evangelho é uma coisa única, exclusiva e irrepetível. Não vai se repetir. O Evangelho se trata de, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e aos 12, e depois foi visto por mais um monte. Isso não vai se repetir. Nós não vamos viver isso aqui. E se você pega o próprio termo Evangelho, o termo significa notícia, anúncio. Uma notícia, você noticia. Você não interpreta, assim, você não vive a notícia. Você noticia, você conta. Então, nós não vivemos o Evangelho. O que nós fazemos? Nós vivemos a partir da nova realidade que o Evangelho anuncia, instaura. É isso que a gente faz. Eu respondo
expondo a essa nova realidade. Mas o evangelho eu noticio, eu aviso. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pense no Jornal Nacional. Nem sei mais quem apresenta, mas eu vou dizer que é o William Bonner, porque é só ele que eu conheço. Então, o William Bonner vai dar uma notícia. Tá? Abre a abertura do jornal, né, tem a abertura, e ele diz, boa noite. E aí, ele vai dar a notícia como nós cristãos achamos que deva ser a relação com o evangelho, uma coisa que eu vivo esse evangelho. E ele dá a notícia assim, boa noite, sobe na bancada, alguém bota um bote em cima da bancada, ele bota um capuz, começa a remar ali, aí vem alguém com um regador molhando ele se bate na bancada, e começa a se bater no bote salva-vidas, o bote vira da bancada, ele cai e estribucha no chão. O cameraman aproxima ele estribuchando no chão. Aí ele terminou a notícia. Ele se levanta, ajeita a gravata, tira o capuz, senta. Próxima notícia. Sabe o que ele fez? O que muitos de nós cristãos achamos que seja a relação com o evangelho. Você entendeu alguma coisa? Você tem uma percepção, você tem uma noção, mais ou menos, o que era aquilo. Como que ele deve dar a notícia? Boa noite. Esta madrugada choveu além do que se esperava. Muitos tentaram sair de suas casas através de barcos, mas a correnteza era muito forte, muitos perderam a vida. Pronto, essa é a notícia. Objetiva. Depois da notícia, você apresenta a aplicação. Você que está me ouvindo, se você mora na região tal, não vá para a região tal. Ouça e obedeça. Você que já está na região tal, não tente fugir de barco. Ligue para o número tal e o socorro virá. Ouça e obedeça. Se você ouvir e decidir não obedecer, você vai morrer. Você dá a notícia pontual e aplica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o evangelho se trata de uma notícia, um anúncio. Um anúncio que precisa nos levar a responder a esse anúncio. 4 pilares inegociáveis do evangelho. Eu estou aqui, resumindo mesmo, o que eu preguei há 6 meses atrás. 4 verdades que moldam a fé e a vida cristã. Então, primeiro, irmãos, o evangelho é sobre Jesus Cristo. Eu estou pregando o evangelho no meu trabalho. Como? Eu estou sendo um bom cristão. Não, você está encenando, você está no bote salva-vida lá. Você está encenando, você não está contando o evangelho. Você está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Você é um cristão. É isso? Mas em segundo lugar, eu estou pregando o evangelho. É mesmo? Como é que é? Não, porque eu conto o que Jesus fez na minha vida. Eu conto as mudanças. Meu amigo, o evangelho não é sobre você. A boa notícia, o fato histórico que nunca mais vai se repetir, não é sobre você. A identidade central, tudo que o evangelho descreve, está estritamente relacionado com a pessoa de Jesus. É o que Paulo está tratando no verso 3 e 4. Então, o evangelho é sobre Jesus Cristo. Segundo, o evangelho é sobre pecado e substituição. O problema fundamental humano não é falta de informação. O problema fundamental humano não é sofrimento.
O problema fundamental é pecado, que a gente pode definir como a alienação de Deus. Está alienado, separado, desconectado. Entenda. O que irá condenar eternamente uma parte da humanidade ao calabouço eterno, o inferno? O que irá condená-los? É porque o cara é mentiroso. O cara mente. Pecado, 10 mandamentos. Ele furta, ele cobiça, que ele não honra os pais, porque ele não guarda o dia do Senhor. Não é isso que vai mandá-lo ao calabouço eterno. Tudo isso que a Bíblia relata pontualmente como um pecado, se trata de um desdobramento, um extravasamento do coração. Lembram-se? A boca fala que o coração está cheio. Já vimos isso nas aulas de cosmovisão, hoje vimos um pouquinho. O ser humano, ele é primariamente um ser que ama e não um ser que pensa. Por quê? Porque as ações humanas são movidas por desejos e paixões e não por conhecimento intelectual. Eu acho que isso é ponto pacífico. Não há o que discutir. Quem quer aqui emagrecer sabe o que tem que fazer. Eu sou um. Só que eu não faço. Porque eu amo comer. Intelectualmente eu sei o que tem que ser feito. Mas a minha paixão vai mover o meu braço. O ser humano, ele é primariamente um ser que deseja e ama. Depois ele pensa. E esse é o perigo de estar desconectado de Deus. Porque desconectado de Deus, que é amor, perde-se a referência de um amor abnegado. E agora você vive com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu trabalho, com quem quer que seja, a partir de pressupostos em que você quer sempre ser o ator principal. E para isso você vai machucar a gente. Os seus desejos mesquinhos precisam sempre ser atendidos. Esse é o problema da desconexão com o Criador. Então, todos esses pecados, eles são extravasamentos de um coração. Alguns pecados e tentações a gente consegue segurar um bom tempo. Mas se aquilo não for trabalhado biblicamente, com um pastor, com amigos maduros da fé, uma hora essa represa, ela começa a vazar. Você começa a dar sinais, indícios de que vai cair. Começa a dar sinais. Está vazando. Porque o desejo do coração já não está mais sendo suportado. Até que uma hora essa represa estoura e o pecado se torna visível. Mas é o pecado visível que te condena ao inferno? Não. O pecado visível é só uma prova que no seu coração você ama mais a você mesmo do que o Criador. E que por causa disso você também odeia o seu semelhante. Lembram-se da pergunta que fizeram a Jesus? Mestre, qual o maior dos mandamentos? Qual foi a resposta? Amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo. Logo, qual é o problema? E Jesus vai dizer, isto é o resumo, o cumprimento da lei. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, lá em Romanos, a lei não há quem cumpra. Não há quem busque, ninguém consegue cumprir. Porque a lei não foi dada para você ser salvo. Pelo simples fato de que você não vai conseguir cumpri-la num nível de excelência que o Deus Santo tem. Você não vai fazer. Qual é o objetivo da lei? É revelar a represa estourada do teu coração. Esse é o objetivo da lei. Porque ela tem um meta-objetivo, um objetivo por trás, que é dizer o seguinte: você está estourando represa, praticando pecado visível,
Porque existe algo que vai te condenar eternamente. E o que é? Você não ama o seu Criador. Irmão, se a gente parasse aqui, eu não sei vocês, mas eu estou pregando e eu estou com um sentimento assim, meu irmão, meu Deus, a gente está perdido. Eu estou pregando, eu estou pensando assim, sabe aquela coisa que tu vai pregando e pensando? Eu estou pensando assim, eu estou perdido. Se a história parasse aqui, eu estaria perdido. Porque não tem como nós humanos impedirmos isso. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Só tem uma forma de quebrar esse ciclo. É assumindo a nossa incapacidade e buscando o substituto, Cristo. Se alguém deve morrer por pecados, precisa ser alguém que cumpra perfeitamente a lei de Deus. E que, inclusive, morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado. Por que a questão de ser sepultado? Porque o apóstolo Paulo, assim como os evangelistas que registraram, precisam deixar muito claro o evento histórico. Assim, não é conversinha. Ele foi sepultado. Houve um ofício fúnebre. E ressuscitou ao terceiro dia. Falei isso no domingo passado. Que quando ele sai do túmulo, é como alguém que estava preso por causa dos seus crimes e teve a porta da cadeia aberta. E uma vez que ele sai, ele sabe que já pagou sua pena. Quando Jesus, que é o nosso substituto, sai da cadeia da morte, limpo, com a pena paga, ele levou para aquela cadeia todos os nossos pecados do seu povo, porque ele não tinha pecado. Ele se faz, então, o cordeiro de substituição para ser imposto sobre ele as mãos do sumo sacerdote, que é ele mesmo. E recebendo sobre si todo o nosso pecado, ele abraça o nosso pecado e pula para a morte. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Pega um filme aí de ação, né, que tem o herói. E aí tem uma granada. Jogaram uma granada ali, vai todo mundo morrer. O que o herói faz? Ele pula em cima da granada. Ou ele pega aquela bomba, estiver no alto do prédio, ele pula. O que ele está fazendo ali? Ele está abraçando a nossa morte ao seu próprio corpo, e para que você não morra, ele leva a sua morte com ele para a morte, e lá ele mata ela. Falei desse livro no domingo passado, A Morte da Morte na Morte de Cristo, de John Owen. É isso que ele faz. Jesus é a solução radical. Nosso problema não é o pecado visível. É o que nos leva à prática. E a ressurreição, então, é a validação histórica. É o Pai dizendo: todo o ritual de salvação do meu povo foi concretizado. E agora, o meu povo que está aliançado comigo e receberá o sangue do meu filho, está em paz. Não há mais nota de acusação contra ninguém que esteja coberto pelo sangue do Cordeiro. A ressurreição, então, se torna um fato validado não somente no reino de Deus, de maneira espiritual, vamos dizer assim, mas também validado por centenas de testemunhas oculares, como diz o texto. A ressurreição, então, é a prova de que a dívida do pecado foi paga, de que a morte foi vencida,
garantindo segurança futura para todos os que crerem. Irmãos, é isso. Ser crente é a coisa mais simples do mundo. Se o Evangelho, que é um evento histórico e irrepetível, tiver tornado a sua existência um novo domingo, uma nova criação, um reset. Mas o Evangelho também é sobre uma graça transformadora. E aqui eu vou me deter nos últimos versos. Que Deus nos ajude com o horário. Já disseram para mim, Alan, acho que não dá para colocar o seminário em dia de ceia, não. É algo a se pensar mesmo. Porque o tempo, né? A gente começou o culto, senão eu teria tranquilo aí pelo menos ainda um bom tempo. Irmãos, estamos então tratando dessa pergunta. Como viver após a ressurreição? Como responder a isso? Paulo vai dizer: a partir do verso 9: pois eu sou o menor dos apóstolos, e não mereço nem ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi sem efeito. Olha, irmãos, como acho que eu não tenho tempo mesmo, acho que eu vou pular aqui todo o meu esboço, eu vou fazer só exposição e aplicação do texto. Isso aqui é espetacular, irmãos. Tá, deixa eu ler o texto todo. A sua graça para comigo não foi sem efeito. Percebe que o apóstolo Paulo, ele está nos contando aqui sobre a sua conversão. E ele traça claramente o que ele era. Depois ele vai dizer o que ele é. E o que vai conectar o que ele era para o que ele é a palavra graça. Olha no seu texto. Persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça comigo não foi sem efeito. Antes trabalhei muito mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo vai estar contando então aqui sobre a sua conversão. E irmãos, aqui o que acontece? Eu sei que é muito estranho o que eu vou falar. Mas quando a proposta do sermão é como eu respondo à ressurreição. Quando a proposta do sermão é essa, irmãos, Jesus não se torna o melhor paradigma. Ele não se torna o melhor exemplo para a gente falar desse tema. O que eu faço, como eu respondo ao domingo de Páscoa, à ressurreição. Por que Jesus não é o melhor exemplo, irmãos? Porque Jesus nunca precisou se tornar cristão. Jesus era perfeito. Mas o apóstolo Paulo, ele vai se apresentar como um bom paradigma. Um bom exemplo para nós nesse ponto específico. Jesus sempre foi filho de Deus. Isso não se aplica a nenhum de nós. Tem aquela conversinha fiada, né? Todos são filhos de Deus. Não é nada, mentira, não é. Todos são criaturas de Deus. Criados. Mas filhos, somente aqueles que são adotados pelo Pai, mediante o sacrifício do Filho e a confirmação do Espírito, selando o indivíduo. Então, quando ouvirem por aí, todos são filhos de Deus. Não precisa criar caso com isso, mas não acredite. Não acredite. Jesus sempre foi. Diferente de nós, que tivemos que nos tornar cristãos. E por isso, então, precisamos de um modelo que trata disso. E Paulo é colocado, então, pela Bíblia diante dos nossos olhos. O próprio Paulo, olha que interessante, o próprio Paulo vai se perceber como esse paradigma.
lá em 1 Timóteo, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, olha o que Paulo diz. Por esta razão, recebi misericórdia, para que em mim, olha o que Paulo está dizendo, para que em mim, o principal dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a paciência, servindo eu de exemplo aos que no futuro crescem nele para a vida eterna. Entenderam o que Paulo falou? É Paulo tendo consciência de que o que Deus fez nele, com ele, seria usado como exemplo para nós que iríamos crer no futuro. Porque Paulo se percebe, reconhecendo toda a miserabilidade anterior à conversão, ele se apresenta como aquele que é a prova viva de que Cristo é paciente. De uma certa forma, então, Paulo sabia que ele era um modelo. Meus irmãos, embora Paulo tenha vivido aí milhares, de anos, numa cultura radicalmente diferente da nossa, ainda assim a Escritura coloca ele ali, como esse paradigma. Porque, a despeito da conversão dele ter sido muito particular a ele, muito singular, e a despeito de cada conversão nossa também, há características essenciais de conversão que todos partilhamos. Algumas conversões, elas são dramáticas, algumas são lentas, algumas acontecem tarde na vida, algumas acontecem cedo, mas todas em algum momento precisam ter a mesma marca, irmãos. Esse é o ponto. A forma como Deus vai trabalhar as conversões é particular a Deus e ao indivíduo. Mas o resultado apresenta-se com as mesmas marcas. Como vemos aqui. O que é um cristão, então? Como alguém se torna um cristão? Paulo se apresenta como uma resposta. Se você quer ver as características básicas da conversão de Paulo, olhe para esses verbos aqui. Ele diz, eu era perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, sou agora uma testemunha. Eu era, agora sou. Eu era aquilo, mas agora eu sou isso. E entre era e sou, você tem uma palavra, graça. Pela graça sou algo diferente. Nós temos os detalhes então, irmãos, da vida de Paulo no livro de Atos, capítulos 8, 9, capítulos 22 e 26. E lá em Atos a gente ouve o que realmente aconteceu. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, na época. Brilhante estudioso rabínico. Muitos dizem que ele não tinha, que se ele não tivesse se convertido, provavelmente teria se tornado um dos maiores estudiosos judeus da história. Era alguém brilhante que odiava o cristianismo, que considerava o cristianismo algo terrível, uma blasfêmia. E o que Paulo está fazendo lá, segundo Atos? Literalmente, Paulo estava caçando crente, caçando cristãos. Lucas vai dizer que ele arrastava os crentes das casas, jogava na prisão. Muitos casos até havia execução. Enquanto ele via Estevão, primeiro mártir cristão, ser apedrejado, até a morte ele sorria com aquilo ali o animava. Depois, Saulo vai obter a permissão para ir a Damasco, vasculhar a cidade em busca de cristãos. Atos 9:1 diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, ele tinha a intenção de matar. Saulo queria matar os cristãos. Era o que ele queria. Antes da sua conversão, tu queria matar cristão? Então, eu acho que só aí Saulo já ganhou de você. O que tu acha? Nas intenções maléficas.
No caminho, na estrada de Damasco, uma luz intensa vai relampejar ao redor dele, vinda do céu. Ele vai cair no chão, uma voz alta vai soar: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo responde: quem és tu? A voz disse: eu sou Jesus. Agora vai à cidade, espera até eu dizer o que fazer. A luz se apaga, Saulo agora cego. Desamparado, despedaçado, é levado à cidade de Damasco. Fica 3 dias, 3 noites. Completa escuridão. Ele está sem comer e sem beber. Como ele mesmo vai contar em Romanos 7. A mente dele, então, trava uma batalha. Ele vai revisar a própria vida, se perguntando onde eu errei. Só que depois de 3 dias, parece que ele está pronto. Deus envia um cristão chamado Ananias, que colocou as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito. E Saulo recupera a visão, crê, recebe Cristo e vai ser batizado no mesmo dia. Tá? O que a gente aprende dessa experiência da conversão de Saulo? 3 coisas. Primeiro, tornar-se cristão é uma experiência profundamente pessoal. É pessoal isso. Olha a fórmula que Paulo usou. Sou o que sou. O cristianismo não muda apenas o que você pensa. O cristianismo não muda apenas... O cristianismo, ele não te dá tão somente uma crítica bíblica, coerente, inteligente, sabe, contra o Estado, contra as ideologias, contra as maluquices do mundo. O cristianismo, ele não muda somente o que você pensa. Ou somente o que você faz, sabe? O cristianismo, ele não faz com que você tão somente agora frequente culto, frequente ambiente religioso. O cristianismo, ele não muda só o que você pensa, e ele não muda só o que você faz. O que ele muda? Também você. Estão entendendo? Ele não te dá somente argumentos para uma apologética cristã. E ele não te dá somente desejos de domingo estar com seus irmãos num culto, ouvindo a palavra. Se ele não mudou completamente você, se não há uma divisão histórica real de uma mudança existencial, você não é convertido. Se a sua família, seus amigos, colegas de trabalho, não conseguem apresentar, claro, um antes e um depois, para que você possa dizer, há uma graça no meio. É porque você foi convencido intelectualmente da fé cristã, sobretudo reformada, e a fé reformada tem esse perigo. Porque intelectualmente ela conversa com todas as esferas da vida. Sobretudo, para quem gosta de intelectualidade, a filosofia. Então, até um ateu pode ser um calvinista. Como nós já vimos, pelo menos eu já vi. Até um ateu pode ser um calvinista. E até o mais fervoroso da religião pode ser um excelente fariseu. Sujeito que, gosto sempre de dar esse exemplo, abandonou a esquina do pecado, parou de rodar bolsa, na esquina do pecado, botou roupa de crente, anda com Bíblia embaixo do braço, é uma Bíblia embaixo do braço e o Berkoff embaixo do outro braço, um teólogo sistemático, ou anda com um manual presbiteriano. O sujeito ama mais aquilo do que a própria Bíblia às vezes. E se torna um respeitável fariseu que está caminhando, sorrindo para o inferno.
Porque a proposta da fé cristã, a proposta do evangelho, que é um fato concreto, mensurável, é promover uma transformação concreta e mensurável, não apenas um discurso vazio ou ações hipócritas. O que é a ação hipócrita? Eu venho para o culto todo domingo porque eu tenho medo de Deus, sei lá, aí que ele toca no meu trabalho durante a semana, eu não posso, eu acabei de parcelar o carro. Eu tenho que ir lá servir a Deus porque eu tenho medo. Hipócrita, você não quer servir a Deus. Você está agindo como um fariseu, você está se relacionando com ele a partir de um interesse pessoal. E está sendo contado entre fariseus. Nesse sentido, essa suposta fé só mudou o seu raio de ação e atuação, mas não mudou você. Irmãos, percebe como isso é muito sério? E como é concreto. Ser cristão é a coisa mais simples do mundo, a partir do momento em que Jesus revela o pior que há em você, e você topa. O que eu estou chamando de você topa? Um cristão é aquele que, cônscio do seu pecado, ele olha para o Criador e topa a justiça. E diz o seguinte: é justo que o Senhor me esmague, porque eu reconheço a sua santidade, e diante da minha realidade, eu topo. E se na minha condenação eterna, eu puder glorificar o seu nome, que seja assim. E é quando você chega ao fim de si mesmo, e topa a falência existencial, a A.W. Tozer vai dizer, é o momento em que você está pronto para a graça. É o momento do autoabandono. Porque quando você topa a justiça sendo feita sobre você, o próprio Deus te apresenta o evangelho dele e diz: eu tenho um substituto. E o meu substituto me glorificou na morte e na ressurreição. E o meu substituto traz a mim uma glória agora também da sua parte. Não somente te resgatando, mas suprindo aquilo que você não consegue fazer perfeitamente. Tornar-se cristão é uma experiência profundamente pessoal e radical. Segundo, e eu estou pulando um monte de coisa aqui. Vamos para o segundo, aqui. Tornar-se cristão é uma experiência de poder. Paulo, nós sabemos, era um homem extraordinariamente forte, com ímpeto, com gênio, que inclusive ele vai ter problemas com esse gênio também, quando ele vai brigar com Marcos. Mas um sujeito que botava um negócio, irmão, na mente, ninguém fazia ele voltar atrás, não. Ele era um ativista. Ele não apenas achava que o cristianismo era uma blasfêmia antes da conversão, mas ele estava determinado a exterminar. Ele tinha essa intenção: eu vou exterminar o cristianismo da existência terrena. Um intelectual brilhante. Características dele. Depois da conversão, o que acontece? Por exemplo, quando ele defendia o evangelho diante do rei Festo, ele olha para ele e diz o seguinte: tem muita leitura que te faz desvairar, sabe? Todos que ouviam Paulo percebiam que ali havia um grande estudioso, de primeira grandeza, e além de brilhante ativista, extremamente religioso, autoconfiante, soberbo. Só que esse sujeito, com toda essa capacidade, com todo esse ímpeto, com toda essa determinação,
ainda assim, o evangelho o quebrou na espinha, o derrubou. Por isso que ele vai dizer lá em Romanos 1, 16 e 17, não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele não diz que a mensagem cristã fala sobre o poder de Deus, ele diz que a mensagem cristã é o poder de Deus. Que a mensagem cristã tem corpo, tem substância, porque a mensagem cristã é Cristo. Não se trata de um conceito, não se trata de um argumento, mas o evangelho, a mensagem cristã, se trata de um poder. O evangelho, irmãos, faz coisas que a filosofia não consegue. O evangelho faz coisas que a psicologia não consegue. O evangelho há mais de 2000 anos entra em famílias, aldeias, lugares que, como no mundo romano antigo, a violência era o padrão. E o evangelho entra quebrando tudo. Não tem tribo canibal. Não tem gladiador romano que, atingido pelo evangelho, não seja destruído. O evangelho, então, não é um corpo de informação. Quando você encontra essa mensagem de verdade, e se você é um cristão ou está se tornando um cristão, você entende o que eu estou falando. Quando você encontra essa mensagem de verdade, sente que alguma coisa vem de fora, que começa a te perturbar, que começa a trabalhar em você, algo, num primeiro momento, que parece inofensivo. Quando você é exposto à palavra de Deus, para muitos um livro comum, você percebe que vai se tornando um livro do qual sem ele você não respira. Você que é cristão, você entende o nível disso? A palavra de Deus é algo do qual sem ele eu não consigo, eu me sinto sufocado. Eu não respiro. Porque esse livro e o que ele revela te pega. E muitos aqui sabem do que eu estou falando. Sabe o que é isso? E muitas vezes você pensa assim, agora a vida vai melhorar. É agora que você entra em crise. Quantos talvez já não pensaram assim, poxa, eu queria poder voltar quando eu não tinha que pensar sobre o sentido da vida. Quando eu podia simplesmente no trânsito responder como eu queria. Queria voltar àquele momento, mas eu não consigo mais. Eu queria, de vez em quando, eu queria que o velho homem voltasse. Ia me ajudar em alguns momentos. Só que algo me pegou. E o que te capturou foi o Criador te refazendo criatura. Terceiro, tornar-se cristão, então, é uma experiência de graça. E eu vou apresentar só mais esse e a gente conclui. O que levou Paulo do eu era para agora eu sou? A graça. Mas o que é graça? Como que a graça faz isso? Primeiro, é pela graça, sabe por quê? Porque você não busca.
sujeito se torna um cristão, não é porque ele primariamente se dispôs a buscar, mas algo já o estava conduzindo. A autobiografia de C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria, não sei quem leu, é espetacular, leiam. Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis. O capítulo que ele fala da conversão dele após uma vida de ateísmo é espetacular. Porque ele vai dizer algo mais ou menos o seguinte, numa oração para Deus: eu me rendo porque eu pesquisei, busquei, estudei, me debati, claro que estou parafraseando, tá? A ideia. Mas eu não vi nenhuma outra saída nesse mundo que não fosse o Senhor. Interessante como no primeiro momento parece que ele se rende primeiro intelectualmente. Porque eu não tenho saída. O Senhor, para parafrasear o profeta, não lembro agora, foi Ezequiel. Bom, depois a gente acha o endereço do texto. Ou vocês me ajudem aqui. Com amor eterno eu te amei. Oi? Com laços de bondade eu te atraí. A palavra laços, no hebraico, é armadilha. E que tipo de armadilha? É aquela tipo boca de urso, com dente que crava. O que o texto está dizendo é o seguinte: eu te amei tanto na eternidade, que eu montei na sua trilha de caminhada, sem você saber, uma boca de urso, que quando chegar o dia e a hora e você pisar, ela vai te segurar, vai doer, e você nunca mais vai conseguir fugir de mim. É isso que quer dizer, com laços de bondade te atrair. Te capturei e te prendi a mim. E você nunca mais vai me deixar. E eu nunca mais vou te deixar. É Deus falando com o seu povo. Antes de se tornar cristão, e mesmo enquanto está se tornando, você pode ter a tendência a pensar que você está sinceramente sendo aquele que busca. Todo mundo que ainda não se tornou um cristão pensa isso. Se houvesse um Deus, ou se eu visse um caminho para Ele, eu gostaria de conhecê-lo. Todo não cristão pensa assim: eu sou basicamente alguém bom, decente, até melhor do que a maioria das pessoas que eu conheço. Busco a verdade com sinceridade. Todo mundo pensa isso, até se tornar um cristão. Aí se torna um cristão, muda o discurso. Meu Deus, eu estava cego na minha altivez, no meu orgulho, na minha arrogância. Mas Deus veio e me mostrou quem eu era e como eu estava. Meus irmãos, concluindo, eu fico olhando para cá porque tem um relógio aqui, tá? Não é porque eu estou vendo espírito, não. Paulo vai pregar então o Evangelho e tem toda essa confiança, apesar de saber sobre o seu passado. Eu tive que pular um monte de coisa aí de slide sobre como que o Evangelho ele te tira. Inclusive tem um slide ali que eu queria ter feito uma animação, mas não tive tempo. Quais são? É um quadrante onde, se você tem
muito orgulho e muita arrogância, não, muito orgulho e baixa percepção do seu pecado, você se torna um fariseu. Se tu tem, enfim, é um quadrante que a ideia do evangelho é: eu tenho muito orgulho. Quando ele diz que eu trabalhei mais do que os outros, mas não eu, a graça. O cristão é aquele que ele agora tem um orgulho acima, de fato, do padrão, a ponto de ninguém conseguir diminuí-lo. Esse é o ponto. É por isso que Paulo conseguiu sofrer tanto na missão. Porque nada nem ninguém, cusparada, chibatada, pobreza, riqueza, nada definia ele ou a sua própria identidade. Ele foi mudado. É um sujeito que não tem mais ansiedade. Porque ele tem um padrão de orgulho no Evangelho. Mas nunca um orgulho arrogante para si, porque ele tem um alto padrão de percepção de pecado. É o quadrante do Evangelho. Não sei se esse slide já passou por ali. Passou, né? É Paulo. Então Paulo prega o Evangelho, tem toda aquela confiança, apesar do que sabia sobre o seu passado. O meu passado ele morreu naquele sábado. E pela graça eu sou feito novo no domingo da ressurreição. Talvez muitos de vocês precisem voltar a valorizar o encontro do culto ao Senhor do domingo, porque o domingo da ressurreição pode ser aquele domingo em que, de fato, você volta a descansar, porque a gente lembra você, tudo se fez novo. Aquieta, calma. Então, apesar do seu passado, ele conseguiu viver e pregar. Pregar o Evangelho e viver a partir dele. E você? Muita gente diz: acho que sou cristão. Muitos aqui podem dizer isso. Acho que sou cristão. Mas ainda assim continua atormentado pelo passado. Algo que você fez aos seus pais, que aconteceu no seu casamento, um divórcio, onde você nem tem certeza o quanto foi sua culpa ou não, um passado assombrando o tempo todo, a todo momento. Mas o que havia no passado de Paulo, irmãos? O que tinha no passado de Paulo? Pensa. O que Paulo talvez tinha que em algum momento dormir e ser atormentado até mesmo em sonho? Gritos de pessoas enquanto eles a mandavam prender e matar. Olhar de pessoas sendo arrastadas das casas, jogadas na prisão. Te pergunto, você tem alguma coisa nesse nível do seu passado? Mesmo que tivesse, essa é a graça de Deus. Ela pode limpar, pode pagar, pode varrer, como varreu o passado de Paulo. Se não varreu o seu passado, ou você ainda não é um cristão, ou é um cristão que parou de voltar para o Evangelho. E está Paulo aqui dizendo: eu vou lembrar você de novo, porque se você não tiver firmado nisso, você não estará de pé diante do Cordeiro no dia final. Eu vou lembrar você. Você é aquele que parou de afirmar: pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, ser cristão se trata de uma experiência pessoal, uma experiência de poder, uma experiência de graça. Você teve essas três experiências? Se teve, você está cultivando essas três experiências: pessoal, do poder do Evangelho e da graça?
Se você é um cristão, você tem a confiança e a humildade de Paulo ao mesmo tempo. Confiança, convicto. Nada me abala. Podem me xingar. Podem levantar falso testemunho contra mim na família ou no trabalho. Isso não define. Confiança. Mas uma humildade que não devolve a afronta. Se você não tem, você não está usando o evangelho na sua vida cristã da forma que poderia. Então, meus irmãos, se alguém tão moral, ético, teólogo, quanto Paulo precisava de um Salvador, você também precisa. E se alguém tão assassino e malvado quanto ele recebeu um Salvador, você também pode receber um Salvador nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.